Leitura da Lei 11.417, que vai tratar sobre as súmulas vinculantes. Regula o artigo 103A da Constituição Federal e altera a Lei 9784. Esta lei disciplina a edição, revisão e o cancelamento do enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmulas que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. Nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta lei. O enunciado de súmulas terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja entre os órgãos do judiciário ou entre esses e a administração pública controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 dos seus membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, edição e revisão e cancelamento por 2/3. No prazo de 10 dias, após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário de Justiça e do Diário Oficial da União o enunciado respectivo. São legitimados para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmulas vinculantes o Presidente da República, a mesa do Senado, mesa da Câmara, PGR, Conselho da OAB, Defensor Público Geral da União, partido político com representação, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. O município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. O município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. No procedimento de edição, revisão ou cancelamento do enunciado de súmula, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiro na questão, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 dos seus membros, poderá restringir os efeitos ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, tendo em vistas as razões de segurança jurídica e ou
ou de excepcional interesse público, ou segurança jurídica ou interesse público. Revogada ou modificada a lei que se fundou a edição do enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. Proposta edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Da decisão judicial ou ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe a vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Aí teve a alteração da Lei 9784. Aí lê na hora lá da Lei 9784, né? Procedimento de edição e revisão de cancelamento de súmula com efeito vinculante obedecerá subsidiariamente o disposto no regimento interno do STF. Esta lei entra em vigor 3 meses após sua publicação.